Nessa lição, nós vamos falar sobre débito cardíaco, bem como os fatores que o determinam. E só para refrescar, vamos ver a nossa equação de débito cardíaco. E como nós já vimos na lição anterior, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico, certo? E novamente bater na mesma tecla dos valores de referência, a gente sabe que o volume sistólico fica em torno de 60 a 120. E a frequência cardíaca é de 60 a 100 batidas ou batimentos por minuto. E o débito cardíaco vai de 4 a 8, a menos que você esteja olhando para o índice cardíaco, que aí ele varia de 2,5 a 4. É importantíssimo lembrar nessa equação que a frequência cardíaca e o volume sistólico trabalham juntos como se fosse uma gangorra. Então, um trabalha agindo de maneira a compensar o outro. Se um baixa, o outro sobe e assim, respectivamente. Então, prosseguindo aqui na nossa equação, o nosso primeiro componente é a frequência cardíaca. E a coisa mais importante para saber dela é o objetivo que ela tem, que é a compensação. A frequência cardíaca vai trabalhar para compensar quando o volume sistólico, por exemplo, estiver diminuído. E isso automaticamente vai aumentar a frequência cardíaca, que chamamos frequentemente de taquicardia. Nesse caso, a frequência cardíaca está tentando acelerar para nos dar mais batimentos por minuto. Porque o volume sistólico agora está bem menor do que o que deveria estar. Algumas das coisas que vão contribuir para a taquicardia são hipovolemia. Isso pode ser resultado da perda de fluidos por desidratação. E pode ser também perda de sangue, viu? Outra coisa também é a baixa pressão sanguínea. Podemos incluir aqui também o nosso sistema nervoso simpático, né? Que é essa nossa luta ou fuga. No caso, quando alguém vai te empurrar do abismo, tu fica pálido porque o sangue sai da periferia para ir para o cérebro para você pensar uma saída rápida. Então, pensando nessas situações, o teu corpo libera as catecolaminas que vão aumentar a frequência cardíaca. Também podemos incluir aqui a febre e também exercícios, né? Exercícios também aumentam a frequência cardíaca. Tudo que eu acabei de citar são coisas que podem aumentar a frequência cardíaca. É muito importante lembrar que quando a gente está falando de taquicardia como uma forma de compensação para o volume sistólico diminuído, é que existem limites para essa compensação. Se nós pegarmos uma pessoa normal e saudável, tipicamente uma frequência cardíaca que é maior do que 180 batimentos por minuto, se você botar uma frequência maior do que essa, você não terá tempo suficiente para encher o ventrículo entre cada batida. E se continuar a aumentar essa frequência, como resultado, você não vai ter um aumento do débito cardíaco e, portanto, não será mais possível compensar. Mas isso é num coração saudável. Mas aí, se você tem um coração doente, que frequentemente a frequência cardíaca parte de 120 quando taquicardia, não é possível de jeito nenhum compensar. É muito importante ter em mente que essa taquicardia, para compensar a deficiência de volume sistólico, dependendo da saúde do coração do paciente, pode, ao invés de estar fazendo bem a ele, estar fazendo mal. Agora, por outro lado, ao invés da taquicardia, a gente tem um aumento do volume sistólico, então aí a gente vai ter uma redução da frequência cardíaca. E aí é o que a gente chama de bradicardia. Um bom exemplo a ser relatado é o que acontece com os atletas. Analisando bem esses pacientes, dá para entender que eles têm um músculo cardíaco bem forte, o que, por conseguinte, proporciona a eles um grande volume sistólico. E o resultado é que a frequência cardíaca, para compensar isso, ela vai baixar. Muitas vezes podemos ver esses pacientes com frequência cardíaca em torno de 40 e 50, o que é perfeitamente normal. Agora, a última coisa mais importante para falar sobre frequência cardíaca é o que leva às alterações.
Um exemplo disso são as arritmias, que pode ser a fibrilação atrial ou então floater atrial, por exemplo. Ou então ritmo juncional ou ritmo idioventricular. Quaisquer dessas situações irão alterar a frequência cardíaca, seja com ritmo rápido, como a fibrilação atrial ou a floater atrial, ou seja com um ritmo lento, como juncional e ritmo idioventricular. Essas arritmias também podem causar assincronia entre o átrio e o ventrículo. Isso também impacta nosso débito cardíaco. Outro fator que também altera a frequência cardíaca é o bloqueio atrioventricular, que também vai afetar o débito cardíaco. E também, se o paciente teve um infarto do miocárdio, isso vai afetar a frequência cardíaca igualmente. Da mesma forma, podemos incluir aqui, se nosso paciente está usando beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio, tudo isso vai afetar a nossa frequência cardíaca. Pois essas medicações, elas vão alterar a frequência cardíaca para compensar a diminuição do volume sistólico. Lembra da fórmula, né? Ok, isso é tudo sobre frequência cardíaca. Agora a gente vai falar sobre volume sistólico. E só para refrescar, vamos lá ver a equação de débito cardíaco. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Não sei se você lembra, mas eu falei anteriormente que o volume sistólico tem 3 componentes, que são pré-carga, contratilidade e pós-carga. Agora a gente vai falar sobre cada um desses fatores. Ok, vamos começar por contratilidade. Então, sintetizando, contratilidade é basicamente a pressão que o seu coração pode fazer. Isso é a força de contração do coração ou do ventrículo capaz de bater cada vez que ele contrai. Um exemplo, se você tem um aumento da contratilidade, você tem um aumento do volume sistólico. Refletindo sobre esse exemplo, é só pensar que quanto maior a pressão, maior a quantidade de sangue é ejetado em cada contração. E isso vai levar a um aumento da demanda miocárdica por oxigênio. E por ter essa pressão aumentada, isso vai demandar mais energia e exigir mais força do coração, o que, por conseguinte, vai exigir mais oxigênio para fazer isso. Outra coisa que pode aumentar a contratilidade é nosso sistema nervoso simpático. E ele não aumenta só a frequência cardíaca, aumenta também a contratilidade. Podemos incluir aqui também exercícios físicos. Do outro lado, se a gente tem uma diminuição da contratilidade, a gente vai ter também uma diminuição do volume sistólico. Mas a gente vai ter uma diminuição da demanda por oxigênio miocárdio. Algumas coisas que podem levar à diminuição da contratilidade são se o paciente já teve um infarto do miocárdio ou alguma cirurgia cardíaca, e coisas como hipóxia, hipercapnia, hipercalemia ou hipocalcemia são coisas que podem levar à diminuição da contratilidade. E por fim, vamos acrescentar também a acidose metabólica, que também pode causar alterações no coração. Agora a gente vai falar de pré-carga. Pré-carga também é conhecida como a tensão de enchimento. Essencialmente, pré-carga é a quantidade de sangue que está no coração antes da contração. Existem 3 fatores que determinam papel importante sobre como a nossa pré-carga deve ser. O primeiro deles é o volume sanguíneo. Essencialmente, se você não tem nenhum volume sanguíneo, você não terá nenhuma pré-carga. O segundo é a distribuição. Isso se refere a como é distribuído o fluido em seu corpo, seja através de vasos, ou do espaço intersticial, ou terceiro espaço, ou dentro das células.
Como nós sabemos, o átrio e o ventrículo, eles batem em sincronia. E quando o átrio contrai, ele chuta até a última gota para o ventrículo. E esse chute pode representar um aumento de até 20% do volume sistólico. E quando o coração não está batendo em sincronia, no caso de uma fibrilação atrial ou um float atrial, então nós não teremos esse chute atrial e isso vai impactar na nossa pré-carga. Para realmente entender o conceito de pré-carga, a gente precisa entender a lei de Frankenstein. Basicamente é o seguinte: se você tem um aumento da pré-carga, você também vai ter um aumento da extensão do músculo cardíaco. E isso implica uma contração maior. A melhor maneira de visualizar isso é assim: se a gente pegar um elástico e esticar ele e depois soltar, ele vai voltar com força. E se a gente pegar esse elástico de novo e esticar mais ainda, ele vai voltar com mais força. Então, isso é basicamente o que está por trás dessa lei de Frank-Stollen. Ou seja, se a gente aumentar a pré-carga, isso vai distender mais os ventrículos. E, consequentemente, estendendo mais os ventrículos, eles vão ficar mais fortes no momento da ejeção do sangue, porque eles vão ter uma força de contração maior. Agora, há uma ressalva para essa lei de Frank-Stollen, é que você pode esticar demais, e se você esticar demais, pode causar uma insuficiência cardíaca congestiva. É importante falar também da complacência, a complacência do músculo cardíaco. E a respeito disso, a gente tem que se preocupar com dois fatores: o aumento ou a diminuição da complacência. Geralmente, o aumento é a distensão do ventrículo, e isso está relacionado com pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva ou cardiomiopatia dilatada. Essencialmente, o coração tem muita complacência, ele é capaz de distender muito, e quando distende demais, ele pode perder a força de contração. Agora, falando do caso de redução da complacência, isso ocorre em pacientes que têm infarto do miocárdio, ou cardiomiopatia restritiva, ou miocárdio atordoado. Agora a gente vai falar do último fator determinante para o volume sistólico, que é a pós-carga. Pós-carga pode ser resumida em resistência. E só para dar uma representação visual, vamos supor que a gente tem um coração com a aorta bem grande e larga. E agora a gente tem um outro coração com a aorta mais estreita. Então, se a gente for comparar o sangue passando por cada uma dessas duas aortas, a gente pode imaginar o seguinte: haverá menos resistência nessa aorta mais larga do que nessa aorta mais estreita. A pós-carga é a resistência que o coração está tendo que superar cada vez que ele bate para bombear o sangue e para ejetar o sangue. Também aqui há 3 fatores que vão ser determinantes. O primeiro deles é a complacência da aorta. E o segundo, a resistência vascular. E o terceiro e último fator que também desempenha papel importante na pós-carga é a viscosidade do sangue, que basicamente é o seguinte: o sangue mais espesso flui com mais dificuldade pelos vasos do que um outro mais fino, menos viscoso. Bom, neste ponto nós cobrimos todos os fatores que determinam o nosso débito cardíaco, desde frequência cardíaca e volume sistólico. E também nós subdividimos o volume sistólico em seus fatores: contratilidade, pré-carga e pós-carga. E discorremos sobre seus principais componentes. Então, isso conclui essa lição sobre débito cardíaco.